E nós estamos na nossa série de mensagem no texto de João. O título da nossa mensagem hoje, o mestre da vida também precisa de Jesus. O mestre da vida também precisa de Jesus. Abre aí sua Bíblia, em João capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 15. João capítulo 3, versículo 9 a 15. Abre sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos, adoramos o Teu nome nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. O Senhor é a razão do nosso culto. Estamos reunidos como igreja no dia do Senhor, ó Deus, para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, para render louvores e adoração ao Teu nome. E nesse momento, Deus, de compartilhar da palavra, te pedimos que o Senhor também receba toda a glória, todo o louvor. E que os nossos corações sejam edificados pela Tua palavra, que Teu Espírito fale aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito que faz o milagre da regeneração, do novo nascimento nos corações, realize esta obra hoje, Senhor, em nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que essa palavra que foi lida possa, ó Deus, falar em cada coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, às vezes nós nos deparamos com pessoas que são profundamente experientes. Quantos de nós já nos deparamos com pessoas que são sábias, experimentadas na vida, pessoas que foram forjadas pelo tempo, em meio às lutas, às dificuldades, em meio aos problemas, pessoas que foram calejadas pela vida. Quantas vezes já nos deparamos com pessoas assim? Pessoas que são sábias. Quantas vezes nos deparamos com pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho, onde aquele homem ou aquela mulher tinha um conhecimento profundo do seu ofício, da sua tarefa, tinha um conhecimento profundo daquilo que ele precisava desempenhar no seu trabalho, e aquilo de alguma forma admira o nosso coração, porque aquele homem faz as suas atividades de olhos fechados, ele desempenha tudo aquilo que é necessário. Alguém que aprendeu com a experiência do seu trabalho. Quantas vezes nos deparamos com pessoas assim dentro da igreja, pessoas que viveram já muitas experiências na igreja, sabem como funciona a vida eclesiástica, conhecem exatamente como funcionam as nossas igrejas, pessoas que já viram coisas gloriosas acontecendo, pessoas que já viram igrejas cheias, cumprindo a sua missão, mas também viram igrejas dividindo, igrejas vivendo dificuldades e problemas, pessoas que já passaram por isso tudo, mas nunca abandonaram a fé e nunca deixaram o caminho do Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos e nos deparamos com pessoas experientes? Ter experiência é importante. E por que é importante? Porque as experiências muitas vezes vão nos dar soluções em meio aos problemas. Muitas vezes a experiência de vida vai nos dar atalhos para encontrarmos aqui e ali as soluções para as nossas dificuldades. Mas, meus irmãos, a experiência de vida é incapaz de nos dar atalho para a vida espiritual. A experiência de vida pode ser suficiente para a vida aqui,
para a vida terrena, mas ela não é suficiente para fazer com que nós experimentemos a vida espiritual, para fazer com que nós conheçamos a Deus e, portanto, tenhamos vida eterna. Esse texto que nós acabamos de ler conta a história de um homem que era experiente, um homem que tinha uma experiência de vida, um homem que era mestre na sua religião, um homem que era reconhecidamente sábio em meio à sociedade da época, um homem que se encontra com Cristo e faz algumas perguntas a Cristo que nos leva à reflexão. Meus irmãos, veja, Nicodemos era um homem mestre em Israel, mas as suas perguntas para Jesus demonstram que, embora ele conhecesse muito da sua religião, ele ainda não conhecia das coisas espirituais. Nicodemos faz perguntas a Jesus e as respostas de Jesus mostram que aquele homem era um homem que precisava nascer de novo. As respostas de Jesus eram respostas difíceis para que um homem natural pudesse compreender. Jesus fala de novo nascimento. E essa expressão, novo nascimento, não era algo comum naquela época de ser dito, como não é algo comum de ser dito nos dias de hoje. Por isso, meus irmãos, para compreender estas questões espirituais, é necessário ter o Espírito Santo de Deus para abrir o nosso entendimento, para compreender aquilo que Deus está nos comunicando através de sua palavra. Quando Jesus, então, conversa com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta, então, no verso 9. Como pode ser isso? Nós começamos, então, o nosso texto com essa pergunta que Nicodemos faz. Como pode ser isso? É uma pergunta similar a que Nicodemos faz no verso 4. Veja o versículo 4. Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, e ele pergunta para Jesus: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E agora ele pergunta novamente: como pode? Ou em outras traduções, ele pergunta: como isso pode vir a acontecer? Meus irmãos, esta pergunta de Nicodemos mostra para nós que um homem, por mais conhecedor da religião que ele seja, um homem mais sábio que seja, é necessário que ele dobre o seu orgulho diante de Deus, porque diante de Deus nós ainda temos muito que aprender. Quando Nicodemos faz esta pergunta, ele vence a primeira dificuldade que todos nós temos. Qual é a primeira dificuldade que nós temos, especialmente quando nós adquirimos na vida a tão famosa experiência? Qual é a primeira barreira que um homem experiente, um homem que se reconhece sábio, um homem que se reconhece inteligente, precisa vencer para poder então compreender as verdades de Deus? A primeira barreira para vencer é o seu orgulho. Somos orgulhosos. Temos orgulho de reconhecer que não sabemos, reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que precisamos de Jesus, reconhecer o que temos e que já vivemos não é suficiente para ter vida eterna. É necessário nascer de novo. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: para nós não há pior obstáculo do que nosso orgulho pessoal, pois sempre queremos ser mais sábios do que o somos, e por isso rejeitamos com diabólico orgulho tudo quanto nossa própria razão não pode explicar. Como se fosse justo limitar o infinito poder de Deus segundo nossa tacanha capacidade. Nicodemos, meus irmãos, precisou fazer suas perguntas a Jesus. E suas perguntas pareciam ser perguntas insignificantes. Perguntas que parecia e demonstrava a sua falta de entendimento. Muitas vezes, meus irmãos, sabe por que nós não fazemos perguntas? Porque nós não queremos mostrar que nós não sabemos. Essa é uma experiência muito comum para aquele que dá aula. Por exemplo, no seminário, nossas aulas aqui no seminário, é muito comum os alunos não fazerem perguntas, os alunos ouvirem aquilo que está sendo dito e ficarem
envergonhados, não desejarem perguntar, porque quando nós fazemos pergunta, nós estamos nos expondo, nós estamos mostrando exatamente qual é o grau, o nível do nosso entendimento. E muitas vezes nós não queremos nos expor. Quando nos expomos, nós demonstramos que de fato estamos entendendo ou não estamos entendendo. Calado, todos nós somos iguais. Não é verdade? Calado, todos nós somos iguais. Mas Nicodemos demonstra para nós algo importante. Diante de Deus, meus irmãos, nós podemos fazer as perguntas que parecem ser as perguntas mais insignificantes. Diante de Deus, nós precisamos questionar. Diante de Cristo, nós podemos fazer nossas perguntas, e mesmo estas perguntas que parecem ser perguntas pequenas. Nicodemos não se constrangeu diante de Jesus, porque Nicodemos reconheceu que também ele era um mestre. E Nicodemos fez a Jesus as perguntas que eram necessárias fazer. E muitas vezes nós não fazemos as perguntas necessárias, porque achamos que as nossas perguntas muitas vezes são ingênuas demais. As perguntas de Nicodemos podem parecer ingênuas. Ele pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ou como pode ser isso que o Senhor está dizendo? Perguntas que parecem, por exemplo, com as perguntas da Bela, do Caio. Por exemplo, certa vez a Bela perguntou assim: mas papai, como pode Cristo ter criado todas as coisas se ele nasceu de Maria? Ou então o Caio, que no outro dia, olhando para o céu cheio de nuvem, ele perguntou: papai, como Deus está no céu se no céu só tem nuvem? Perguntas que parecem ser insignificantes. Perguntas, muitas vezes, que só crianças fazem. Mas exatamente estas perguntas que Deus espera de nós. Porque Jesus vai dizer que o reino dos céus são para aqueles que são como crianças. Diante de Deus, precisamos ser como crianças, pois só como crianças herdaremos o reino dos céus. Jesus disse isso em Mateus 19, verso 14: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Meus irmãos, diante de Deus, faça as suas perguntas. Questione, porque só perguntando é que a gente aprende. Mas, nesse texto, diante dessa narrativa, nós podemos aprender uma segunda coisa. Diante de Deus, ninguém sabe demais. Diante de Deus, ninguém sabe demais. Podemos ser experientes, podemos ter muitas... o relógio da vida pode ter já avançado muito e termos aprendido muitas coisas. Mas diante de Deus, ninguém sabe demais. Jesus vai dizer isso para Nicodemos. Jesus pergunta a Nicodemos no verso 10: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, você não está compreendendo o que eu estou dizendo para você? Parafraseando as palavras de Jesus, o William Hendricks vai dizer o seguinte: e você, mestre amplamente renomado e preeminente do povo, altamente privilegiado de Israel, quer realmente dizer que ignora estas coisas? É como se Jesus estivesse dizendo: mas Nicodemos, você é do povo de Israel, conhecedor do Velho Testamento, sabe de tudo aquilo que a lei de Moisés disse, você conhece as profecias dos profetas, você conhece toda a narrativa do Antigo Testamento, você é mestre em Israel e não conhece dessas coisas. Ah, meus irmãos, diante de Deus, nós não sabemos tudo. Nós precisamos compreender isso. Se nós nos relacionarmos com Deus, achando que já sabemos o suficiente, certamente estaremos abrindo mão de aprender muitas coisas do Senhor, que edificarão a nossa vida e que muito provavelmente mudarão o nosso viver. Quando nós estacionamos no desejo de aprender mais espiritualmente, nós estacionamos
naquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Sabe como Deus pode transformar a sua vida? Te conduzindo a conhecê-lo mais. E quanto mais você conhece de Deus, mais você responderá para a glória do nome dEle e mais a sua vida será transformada. Portanto, meus irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, devemos reconhecer a nossa incapacidade e devemos buscar a Jesus. Jesus denuncia o quanto Nicodemos e a nação de Israel eram superficiais nas verdades espirituais, visto que nenhum doutor da lei da nação escolhida sabia discernir o que Jesus estava dizendo. Jesus vai dizer isso no verso 11, ele diz: asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está denunciando aquela nação que deveria aceitar as palavras do Messias, aquela nação que deveria aguardar o Messias e, portanto, deveria se submeter às palavras do Senhor Jesus. Mas aqueles homens eram tão entendidos de religião, conheciam tanto da sua religião, que ficaram cegos diante daquele que era o prometido de Israel. Eles não reconheceram o Messias e o seu Senhor. E por que não reconheceram? Porque verdades espirituais só podem ser conhecidas espiritualmente. Verdades espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Pergunta o apóstolo. Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? No capítulo 2, verso 14, ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Um homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele as coisas de Deus são absurdas. Ele não consegue compreender a Deus pela lógica. Por isso é necessário que o Espírito Santo faça o milagre do novo nascimento, para que ele então consiga discernir as coisas espirituais. Meus irmãos, aqui ainda aprendemos que Deus não deixa de ser Deus quando não o entendemos. Deus não deixa de ser Deus quando não o entendemos. Versos 12 e 13 vai dizer: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Meus irmãos, quando nós não entendemos as coisas espirituais, nós temos a tendência de achar que o problema está em Deus. Geralmente achamos que o problema está nele, não na nossa compreensão. E eu quero dar alguns exemplos disso. Por exemplo, quando pensamos naquilo que a Bíblia fala sobre a doutrina da eleição, muitas vezes nós não compreendemos e achamos então que se a doutrina da eleição for exatamente como a Bíblia afirma, Deus é injusto. Quando nos falta compreensão, geralmente achamos que o problema não está na nossa compreensão, mas achamos que o problema está em Deus. Quantas vezes pensamos que Deus não é amoroso por causa, por exemplo, da doutrina do inferno? A Bíblia fala sobre o inferno, mas pensar nesta doutrina muitas vezes pode nos levar a entender que Deus não é um Deus amoroso. Perceba, então o problema da compreensão nos leva a achar que o problema está em Deus. Quantas vezes, meus irmãos, pensamos que Deus está distante de nós ao olharmos para os nossos problemas pessoais? Quantas vezes, quando passamos por algumas lutas no dia a dia, nas dificuldades que enfrentamos, mesmo sendo cristãos, muitas vezes achamos que Deus é um Deus apenas distante, um Deus apenas transcendente, um Deus que não está preocupado conosco. Geralmente, quando estas coisas acontecem, nós pensamos que o problema está em Deus e não em nossa compreensão. Quantas vezes pensamos que Deus não ouve as nossas orações, porque não respondeu favoravelmente aquilo que nós pedimos.
geralmente nós achamos que o problema está em Deus e não em nossa compreensão. Temos aqui, meus irmãos, a certeza que, embora não entendamos todas as coisas, Deus somente é Deus. Deus permanece sendo Deus, mesmo que a gente não consiga compreender todas as coisas. Deus não diminui e nem aumenta por causa da nossa compreensão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que se revela nas Escrituras é o mesmo Deus que continua governando sobre todas as coisas. Mesmo que falte a nós peças do quebra-cabeça, para Deus não falta absolutamente nada, porque Ele governa sobre todas as coisas. Portanto, quando nós não compreendemos muitas vezes o que a palavra de Deus fala sobre Deus, ou muitas vezes tentamos fazer uma leitura de Deus a partir da leitura que fazemos da própria vida, pode ser que haja algumas incompreensões. Mas Deus não deixa de ser Deus, mesmo que nós não compreendamos tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele é. E louvado seja Deus por isso. Porque se Deus fosse um Deus que cabesse dentro do meu entendimento, esse Deus não é Deus, ou seria um Deus de letra minúscula, porque Deus é totalmente outro. Ele não pode caber dentro da nossa lógica, dentro da nossa razão, porque diante dele nós sempre faremos as nossas perguntas, e sempre estas perguntas para Deus podem parecer insignificantes, mesmo que faça total sentido para nós. Mas diante dele é que nós colocamos os nossos questionamentos. Meus irmãos, quando o texto aqui afirma que se Jesus falasse de coisas espirituais, ele diz no verso 12, eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus está se referindo a Ele mesmo. Ele é o Filho do Homem. Ele, somente Ele desceu de lá. Como diz William Hendricks, para ter informações de primeira mão sobre tais assuntos celestiais, é preciso ter estado presente na sala do trono de Deus, quando tais decisões foram tomadas. Havia alguém presente com o Pai, quando se elaborou o plano centralizado no decreto de enviar o Filho ao mundo para tomar sobre si a maldição e libertar o homem. Sim, havia alguém, aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus se denomina com o título o Filho do Homem. E esse título, o Filho do Homem, é antevisto por Daniel no capítulo 7. Isso é extraordinário, pois Jesus está afirmando ser o próprio Deus. Aquilo que o profeta Daniel, no capítulo 7, havia profetizado, Jesus está dizendo, eu estou cumprindo agora. Eu sou o Filho do Homem que desceu do céu. Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14, diz assim: alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Os evangelhos registram juntos mais de 80 menções do próprio Cristo a si mesmo como o Filho do Homem. Mateus cita 29 vezes, Marcos 13 vezes, Lucas 27 vezes e João 13 vezes. E dessas afirmações, Jesus afirmou que Ele é o Filho do Homem que tem autoridade para perdoar pecados, Ele é o Filho do Homem que é o Senhor do sábado, Ele é o Filho do Homem que virá na glória de seu Pai, Ele é o Filho do Homem que seria ressuscitado dentre os mortos, Ele é o Filho do Homem que virá com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, Ele é o Filho do Homem que virá semelhante aos dias de Noé, Ele é o Filho do Homem que veio salvar o que havia sido perdido. Quando Estevão, lá em Atos capítulo 7, está apedrejado, ele vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo a Nicodemos é:
Nicodemos, eu sei coisas profundas, espirituais e celestiais, que se eu revelasse a você, você não teria condição de compreender. Eu estou falando de coisas terrenas e vocês não creem. Se eu ainda trouxer para você as coisas celestiais que não foram reveladas, você não terá capacidade de crer. Mas ele continua e vai dizer, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus fez uma menção a Nicodemos de uma história do Antigo Testamento, uma história que Nicodemos devia conhecer, uma história que todo mestre da lei devia conhecer, a história de Números, capítulo 21, verso 4 a 9. E eu queria fazer a leitura dessa história com os irmãos, porque é necessário para compreendermos o que Jesus está dizendo aqui. Veja o que diz Números, capítulo 21, verso 4 a 9, a história que Jesus faz menção a Nicodemos nesse texto. Versículo 4 a 9 de Números 21 diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze, ponha-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Jesus então faz Nicodemos pensar numa história muito conhecida do Antigo Testamento. A história que conta a rebeldia do povo no deserto. Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. O povo era escravizado, o povo era humilhado, o povo era torturado, o povo passava por muitas necessidades e muitos irmãos israelitas haviam morrido no Egito. Deus então levanta Moisés como libertador, ele vai para o Egito, conduz, lidera o povo para o deserto e uma multidão vai ao deserto. Mas esse povo, mesmo recebendo milagre atrás de milagre, mesmo recebendo o maná que cai do céu, mesmo recebendo a nuvem que conduzia o povo, a coluna de fogo que conduzia o povo pelo deserto, esse povo não parava de murmurar, esse povo não parava de reclamar. Chega ao ponto de dizer: nós estamos cansados deste pão miserável. Deus, então, por conta da rebeldia do povo, estabelece juízo contra o povo do deserto. Deus envia, então, serpentes, e estas serpentes começam a morder e matar o povo. O povo, então, sofrendo o juízo de Deus, ora a Deus, busca Moisés, diz: Moisés, faça alguma coisa por nós. Moisés intercede a Deus por nós. Nós estamos arrependidos do nosso pecado. Moisés então ora a Deus, intercede pelo povo, e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, e essa serpente é levantada, e todo aquele que olhasse para a serpente depois de ser mordido por uma cobra teria sua vida preservada. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Para quê? Para que aquele que foi mordido pela serpente possa olhar para o Filho do Homem e, crendo nele, seja salvo. Ah, meus irmãos, mas que serpente é essa?
que nós fomos mordidos. Nós fomos mordidos não pela serpente do deserto, mas nós fomos mordidos pela serpente do jardim do Éden. Por causa da natureza pecaminosa do homem, que descende de Adão o pecado, todos nós permanecemos com o coração rebelde contra Deus. E a salvação não está no nosso próprio mérito, não está simplesmente se voltar para Deus, porque Deus sabe que se nós nos voltarmos para Ele hoje e pedirmos perdão pelos nossos pecados, amanhã estaremos cometendo os mesmos pecados de novo. E cometemos os mesmos pecados amanhã e depois corremos para Deus e pedimos perdão. E isso vai e vira um ciclo vicioso e nós nos tornamos alguém sem alma, com uma máscara de religiosidade. Alguém que simplesmente acha que eu posso viver o pecado e continuar no pecado e voltar para Deus e pedir perdão e pronto. Não. Não. A salvação não está naquilo que fazemos para Deus. Não está na nossa pouca consciência das coisas que nos leva ao remorso. A salvação só é possível quando olhamos para aquele que foi levantado por nós, para aquele que morreu em nosso lugar, para aquele que tomou a cruz em nosso lugar, para aquele que levou sobre si o pecado e a nossa culpa. Quando olhamos para Ele, quando olhamos para a cruz e depositamos então nele a nossa fé, assim podemos ser salvos. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, veja uma coisa, Nicodemos, o pecado sempre gera morte. O pecado sempre gera morte. E a salvação, Nicodemos, está em olhar para o Filho do Homem que foi levantado para nos salvar. E meus irmãos, hoje, há mais de 2000 anos da crucificação, como é que nós podemos olhar para a cruz e para o Filho do Homem? Através do Evangelho. O Evangelho é a mensagem que traz visibilidade a Cristo em um mundo perdido. Só através do Evangelho nós podemos olhar para a cruz, e é na cruz que está a nossa salvação. A salvação de Deus aos homens não foi algo, meus irmãos, improvisado. Isso é extraordinário aqui. O que Jesus está dizendo é que Deus foi revelando progressivamente na história de Israel como seria a salvação. Aquela serpente do deserto era apenas uma sombra, era apenas uma cura momentânea que apontava para algo extraordinário que ia acontecer no futuro. Era apenas uma sombra daquilo que Deus faria definitivamente em Cristo Jesus. A serpente era uma sombra que apontava para o Filho de Deus que morreu por nós. Isso mostra que a salvação de Deus aos homens não foi algo improvisado, mas algo planejado e revelado progressivamente por Deus nas Escrituras. Nós precisamos entender que merecemos a morte, mas Jesus interrompe a nossa morte. O Filho do Homem foi levantado para a salvação de pessoas perdidas por seus próprios méritos. Eu queria que você pensasse nisso hoje. E eu quero trazer algumas aplicações práticas para o nosso coração. A primeira: Deus não deixa de ser Deus quando não o entendemos. Quando você não entender o que Deus está fazendo, busque mais ao Senhor e faça suas perguntas. Quanto mais você perguntar e quanto mais você buscar de Deus as respostas, Deus te responderá. E as respostas de Deus não são encontradas, meus irmãos, na filosofia, nas ideologias do mundo, na cultura da nossa época. As respostas de Deus são encontradas na sua revelação e nas Escrituras Sagradas. Mas para se submeter a esta verdade é necessário vencer o orgulho. Entender que nada sei, mas que posso aprender a partir da revelação de Deus. Deus não deixa de ser Deus quando não o entendemos. Segundo,
Todo homem que deseja ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Todo homem que deseja viver a vida eterna precisa nascer de novo. E nós vimos na semana passada, na mensagem, que nascer de novo é um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo toca em nosso coração, tira a morte espiritual e nos traz a vida espiritual. É um transplante. O coração de pedra é removido e Deus nos dá um coração novo, um coração de carne. Os nossos olhos se abrem, a nossa mente então começa a compreender a verdade de Deus. E esta obra de Deus em nosso coração é demonstrada pela santificação, é demonstrada por uma vida que deseja viver para Deus, é demonstrada por uma vida que deseja amar a Deus. E como nós amamos a Deus? Como nós podemos amá-lo? Obedecendo as tuas palavras, obedecendo os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, um coração que nasceu de novo é um coração que não só compreenderá as verdades espirituais, mas está livre do pecado, da escravidão do pecado, para viver uma vida para Deus. Quando eu digo estar livre do pecado, eu não estou dizendo que ele deixa de ser pecador, mas estou dizendo que a maldição do pecado não está mais sobre ele, porque Cristo levou a maldição do pecado em nosso lugar. Mas, em terceiro lugar, é Deus que cura o povo rebelde e pecador. É Deus que cura o povo rebelde e pecador. Assim Deus fez no deserto, e assim Deus ainda faz hoje, transformando a nossa vida para a glória do nome dEle. Em quarto lugar, Deus não conta com mérito humano. Ele não salva pecadores porque eles são merecedores, mas porque Ele é gracioso. Sua grande misericórdia em salvar pessoas relutantes e murmuradoras, como nós, pode ser claramente vista aqui. Deus não salva por conta do mérito humano, Deus não salva pela nossa capacidade de compreensão, pelo nosso entendimento religioso. Deus nos salva porque Ele é gracioso em derramar o seu amor e sua graça sobre nós. Ele nos salva por causa dEle, não por causa de nós. Essa é a maior esperança que eu e você podemos ter. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós fôssemos Deus, nós não salvaríamos a nós mesmos. Seja sincero com você. Se você for sincero com você e olhar e fazer um histórico da sua vida, você vai perceber que a salvação só pode ser pela graça, e essa é a sua maior esperança. Porque se fosse por você, você sabe que você é merecedor do inferno. Você sabe que você já quebrou todas as leis e todos os mandamentos que Deus estabeleceu. Essa é a nossa maior esperança. Deus nos salva por sua graça. Mas, em quinto e último lugar, o Filho de Deus se fez filho do homem para que homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se fez filho do homem para que homens se tornassem filhos de Deus, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Nós podemos ser filhos de Deus, porque o Filho de Deus se fez filho do homem. Portanto, creia em Cristo, e Deus não apenas te salvará, mas Deus te levará para casa e vai te tratar agora como um filho do Senhor. Que Deus nos abençoe.